E pensando sobre que é uma pergunta que eu também queria fazer, é sobre a dor. Vai ficar doendo depois do canal? Eu cheguei com dor porque tinha uma infecção, ou eu cheguei porque eu fui encaminhada e mesmo assim estava sem dor. Quando eu terminar o tratamento, É. eu vou sentir dor? Existe alguns Vamos tipos lá, de dor. esse é a saúde. Saúde. Pessoal, é água, tá? Bem-vindo, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Monize Carvalho, sou host desse podcast, Papo de Molar, e junto comigo a Marcela Azevedo, que não pôde estar conosco hoje. Mas eu tenho certeza que nós vamos fazer um programa excelente com a nossa convidada, Sônia Lara Mendes. Ela é doutora em endodontia, mestre em endodontia pela UFMG, especialista em endo, endodontista em consultório particular, professora titular em endodontia na Universidade de Itaúna por 25 anos, coordenadora dos cursos Endolara de pós-graduação em endodontia, Key Option Leader Dentsply Sirona Endodontics, autora e coautora de artigos científicos publicados em revistas internacionais e nacionais e membro Endoguide Group Brasil. Muito obrigada e seja bem-vinda no nosso podcast, Sônia. Eu que agradeço, viu? Um grande prazer estar aqui. E hoje nós vamos falar sobre tratamento de canal. Primeiro, o que é esse tal de tratamento de canal? Então, na realidade, no centro dos dentes, a gente tem uma parte como se fosse uma partezinha oca, né, bem no centro da raiz do dente, da coroa do dente, onde passam os vasos e os nervos. Qualquer coisa que vai irritar esses vasos e nervos faz com que esse tecido fique doente, aí começa a sentir dor, são quando as pessoas começam a sentir dor no dente. Isso pode ser provocado por várias coisas, mas principalmente pela cárie. Uhum. Então, quando esse tecido está doente, a gente precisa de remover ele do dente, né. Remove, limpa esse tecido todo e preenche essa cavidade todo com material. E isso é o tratamento de canal. E se você não fizer essa limpeza desse tecido doente, ou às vezes o tecido fica morto dentro do canal, isso pode te causar doenças. Então começa a reabsorver osso, pode causar doenças que inclusive disseminam micro-organismos para o seu corpo inteiro e pode causar problemas inclusive cardíacos. Então assim, o esse tecido do seu dente ele tem que estar sempre saudável. A partir do momento que ele está doente ou que ele está morto, a gente tem que remover e obturar lá dentro esse buraquinho aí. Então, pensando nisso, eu tô com dor. Esse dente parou de doer. Não vou procurar o endodontista e não vou fazer. Certíssimo, porque, por exemplo, se esse tecido adoeceu e morreu, quando ele morreu, a gente fala necrosou, ele fica tão contaminado, mas ele para de doer. Então, muitos dentes podem estar doentes e você não estar sentindo dor. Por isso que a importância de você fazer um controle com o dentista, né, tirar a radiografia de tempos em tempos, seguir a orientação desse dentista, para que você possa descobrir, né, coisas que talvez você não esteja percebendo. Por exemplo, vocês já ouviram falar que quando um paciente vai fazer uma cirurgia cardíaca ou outro tipo de cirurgia, o médico fala assim: "Procura um dentista e vê se não tem nenhum foco na sua boca". Esse foco é uma região próxima à raiz do seu dente, que adoeceu e que não pode ficar no momento da cirurgia, porque senão esses micro-organismos que estão vindo de dentro do canal podem disseminar, circular na sua corrente sanguínea e causar problemas, inclusive o órgão que está sendo operado, Sim. né. Então assim, saúde da boca vem muito do canal, então a gente tem que olhar isso, não só, né, do canal. Mas a gente tem que manter isso. E é ele saudável que vai manter aquele dentinho na boca, entre outras coisas, tem a periodontia, coisa que a gente não vai falar. Mas, é muito importante, não é só quando está doendo que a gente tem que procurar um dentista, né.
Eu atendendo no meu consultório, muitos pacientes perguntam assim: "Ai, doutora, mas eu vou fazer canal, vai doer?" É, essa pergunta é tão frequente. Eu, estudando a história da odontologia, do tratamento de canal ao longo dos anos, então tem um capítulo muito interessante de um autor que fala o seguinte: essa coisa de todo mundo achar que canal dói é uma coisa muito cultural, porque antigamente não existia anestesia. Então, quando dava um problema de dor de dente, você tinha que abrir o dente na marra, com o dente já doendo. Tinham instrumentos muito arcaicos, feitos de cordas de piano, corda de peças de relógio, instrumentos aquecidos, que você tinha que fazer um buraco no dente com o dente da. Então, essa palavra que o autor usa, não sempre guardo, evocava, momentos de horror no paciente. E isso veio de geração em geração. Mas, gente, hoje a gente tem anestesias, técnicas anestésicas precisas, técnicas anestésicas suplementares, uma vai apoiando a outra, né, a gente tem recursos, tem até sedação, você pode sedar o paciente parcialmente, você pode sedar através de medicamento, através de óxido nitroso, dentre outras coisas, né, que traz conforto, que traz segurança. Então, assim, a gente tem que tirar essas coisas do passado da cabeça, mas isso, gente, por causa dos nossos ancestrais aí, que vieram sofrendo ao longo da vida e vieram transmitindo essas coisas pra gente, né. Falam que se você fala 3 vezes a mesma coisa vira verdade, né. Exatamente. Então hoje a realidade mudou, o tratamento de canal é um tratamento confortável, né, e a gente tem que procurar passar por essa experiência de uma maneira legal, tem que Confortável, né. confortável. E pensando nesse tratamento mais confortável, antigamente a gente ia para o tratamento de canal, ficava 3 sessões para instrumentar, para colocar a liminha lá dentro do dente e tirar toda a infecção. Hoje continua assim ou é mais rápido? Hoje melhorou muito com toda a tecnologia que a gente tem, né. Então hoje os tratamentos são bem mais rápidos, mais eficientes. Então, às vezes, com uma sessão a gente consegue fazer, né. O que vai impedir, na maioria das vezes, que esse tratamento seja realizado em uma sessão é a questão da infecção. Se o seu dente já está infeccionado, provavelmente a gente vai gastar 2 sessões, que a gente tem que controlar essa infecção primeiro. Às vezes a gente não consegue controlar em uma sessão só. Então, assim, um dente que você gastava aí 5 sessões para um resultado mais ou menos, hoje a gente gasta uma ou 2 sessões por resultado muito bom, né. Excelente. Outra pergunta que os pacientes fazem muito é em relação a retratar. Mas doutora, o meu dente, ele já tem canal, por que que eu tenho que retratar? Qual que foi o motivo? Será que o meu dentista não fez certo da última vez? O que que aconteceu? Eles sempre perguntam isso também. Eu acho que são 2 questões principais. Primeiro é que a forma do dente, a anatomia do dente, ela é muito variável. Tem algumas anatomias da raiz do dente tão complexas que às vezes a gente não consegue limpar tudo, por causa da complexidade do formato do dente mesmo, Uhum. né. Então isso pode ser um complicador, aí vai ficar um pouquinho de tecido, esse tecido vai necrosar e vai infeccionar, e depois você tem que retratar. Ou mesmo uma, capacitação técnica do profissional, né. Eu acho que o profissional, todas as áreas, é que tem que dedicar bastante, né, estudar, treinar muito, para que ele possa dar o melhor resultado para o paciente, né. Então, às vezes, o inadvertidamente, não é porque o dentista quis, mas deixou uma infecção residual que ele poderia ter removido, ou teve um equívoco na hora de usar um aparelho, por exemplo. Então, assim, existe falha técnica também, falha humana, né. Então eu acho que são essas 2 coisas
que pode fazer com que o tratamento não tenha um resultado adequado e que futuramente você tenha que retratar. E esse tratamento é tranquilo ou ele é mais difícil? Retratar é mais difícil que tratar. Então, assim, o treinamento para um retratamento, ele tem que ser mais pesado. Então, Uhum. retratar é mais difícil. Então, a minha ideia é o seguinte, né, eu sei que a gente vive num país pobre, tá todo mundo ruim de grana, que dentista é caro, né, mas, no primeiro tratamento, se você puder apurar um pouco mais, uma pessoa que tem uma qualidade técnica melhor, que tem uma formação boa, com boas indicações, pode ser que no primeiro tratamento você resolva e nunca mais vai ter que mexer naquele dente. Uhum. Isso é muito importante. Outra coisa que eu vejo também muitos pacientes comentar eles olham a radiografia e falam assim: "Olha aqui doutora, eu tô vendo aqui ó, que lá dentro do meu canal tem uma cor diferente, que seria a guta, né, seria o material que é colocado e preenche esse espaço, que é o canal". Aí fala assim: "Nossa doutora, aqui ó, tá preenchido tudo bonitinho até lá embaixo". Eu vou mostrar aqui para você paciente, é como se ele preenchesse até aqui embaixo, o material. Mas só que eu tô vendo essa outra raiz aqui, ó, e ela tá parando muito antes. Será que eu vou ter que retratar? Será que esse canal não foi bem feito? E aí? Geralmente, o tratamento, ele contempla a raiz todinha do dente, do início ao fim, né. Mas, às vezes, esse canal, ele não termina aqui, às vezes ele termina do lado aqui. Então a gente tem que tratar onde o canal está. Então se termina aqui, a gente vai terminar aqui. A gente tem meios de saber aonde tem canal. E uma raiz não é idêntica à outra, né, existe uma variação muito grande. Então, assim, você não precisa de ver a mesma imagem nas mesmas raízes. Então você tem que discutir isso, se você tem dúvida, pergunta para o seu dentista, né. Uhum. Pergunta: "Por que essa tá diferente dessa? O que que você me explica disso?", né. Ele vai ter condição técnica de te responder. Excelente. E pensando em tecnologia, a odontologia ela está ficando muito moderna, a gente tem muitos materiais, instrumentos, muitas coisas que avançaram, principalmente na endo. Qual material que você acha, assim, que para o paciente seria muito interessante, como você falou assim: "Ah, pesquisa sobre o dentista", que você acha, assim, que vale a pena ele perguntar para o dentista: "Você trabalha com tal material?", porque isso pode trazer um conforto melhor para ele, paciente. É. Eu acho que quando o paciente ele está mais, inteirado do que vai acontecer com ele, com o dente dele, quanto mais detalhado for a conversa com o dentista, ele vai se sentir mais confiante, né. Eu costumo dizer que a primeira consulta é um grande bate-papo, né, é explicar o que que é o tratamento, explicar as limitações, explicar o material utilizado, né. Eu tô lembrando de uma situação aqui de um paciente meu que me comoveu, porque eu fiz um tratamento realmente muito rápido, em uma sessão só, de um canal, né, usei bastante tecnologia, que hoje a gente tem muita tecnologia a nosso favor, e a hora que acabou, eu dei o preço para ele olhou assim, não tem mais tempo, isso, sei lá, uns 15 anos, ele ia fazer um cheque. Aí eu dei o preço, ele olhou assim para mim, eu falei: "Ai meu Deus, ele vai achar muito caro, né, porque eu fiz o negócio em 50 minutos". Ele virou para mim e falou assim: "Eu tô horrorizado com o tempo que você gastou, a eficiência, o conforto que eu senti, a segurança que eu senti, o tanto de equipamento que você usou, como você foi precisa nas suas explicações, né. Você poderia ter cobrado o dobro". Aí a Dedé pensei assim: "Mas é agora que você me fala isso, agora eu não tenho coragem de cobrar mais o dobro", eu achando que estava cobrando caro. E aí eu vou entrar numa coisa muito interessante, né. Se você perguntar para o paciente se ele tivesse R$ 1.000 no bolso, tivesse precisando de fazer um canal num dente anterior e num dente de trás, né,
queria gastar os R$ 1.000 no dente anterior, né? Sim. Por que dentista tem mania de cobrar menos em dente anterior? E ficar explicando, é porque é mais facinho. Aham. Tem sentido. É tudo um preço só, o molarzão é o preço do incisivo. É porque, querendo ou não, a técnica mesmo, né, você vai gastar os mesmos E materiais, o conhecimento, conhecimento, o tempo investido para esse conhecimento, eu acho que o que é caro é o tempo investido. E os equipamentos também, claro, né, o que você proporciona para o paciente. e eu gostaria que você falasse um pouco sobre o paciente, geralmente o paciente que já chega em você, né, que é especialista em canal, ele chega indicado. Sim. Nós, na prótese que ou clínico geral, que indica esse paciente para endo que a gente passa mais por essas perguntas, que é o paciente falando assim: "Ah, doutora, extrai e vamos colocar o implante?" Ai, meu Deus, O endodontista dela é, eu acho que se todo paciente entendesse que o que Deus fez é infinitamente mais perfeito do que um parafuso que se coloca na boca, talvez com essas propagandas, né, com essa publicidade excessiva a favor do implante, né, a gente tenha uma noção errada disso ser. Minha mãe tem 96 anos, ela falou: "Sônia, eu vou fazer implante porque eu vejo na televisão que é esse dente que está falhando". Falei: "Mamãe, não é assim. Você vai passar por uma cirurgia, às vezes você tem que fazer um implante ósseo, um implante gengival, às vezes você vai ter que, né, você vai ter que parafusar um negócio na sua boca". Não é assim. não é assim. E não é a mesma coisa de você manter o seu dente na boca, é infinitamente pior. E hoje, né, com as técnicas novas, toda essa tecnologia, a gente está conseguindo manter os dentes. Aí entra a importância do tratamento de canal. Tratamento de canal bem executado vai manter o seu dente na boca, né. Fica mais barato, Uhum. você mantém seu dente na boca, é muito mais fisiológico, né. Não tem comparação. Acabou com aquilo do prognóstico, né, a longevidade, o quanto que o seu dente duraria na boca ser menor do que o implante. O que eu bato muito na tecla com o meu paciente que fala assim: "Ah, eu quero tirar o dente, porque eu vou gastar muito menos ou vou sentir muito menos dor", porque eles têm essa questão de o canal vai doer e vai doer depois. Isso. Depois que eu fizer canal eu vou ficar sentindo dor. É, eu acho que isso tem que ser discutido com o dentista tem que explicar, sabe, vantagens, limitações, possibilidades. Não, e explicar para o paciente que o implante você não vai mastigar. Eu sempre falo assim: "Ó, o implante, você não mastiga uma banana com a mesma força, porque você não entende que você está mastigando uma banana. O implante, ele não te dá essa percepção. Exato. E o dente, mesmo tratado endodonticamente, você vai entender que você está mastigando um torresmo e uma banana. Você só vai sentir falta do seu dente depois que você perder. Sim. E o dente é um órgão dental. Exato. É um órgão que é como É. a sua paciente disse, né, "Eu não Não quero quero perder". perder mais um órgão do meu corpo. Exatamente. Gente, deem valor e realmente o paciente só entende quando você fala: "É, não tem como, você vai perder o seu dente". É, e depois que perde, vai fazer, ai, fala assim: "Ai, que saudade do meu dentinho original". E aí você podia ter feito um canalzinho, tranquilo, e resolvido esse problema. E pensando sobre que é uma pergunta que eu também queria te fazer, é sobre a dor. Vai ficar doendo depois do canal? Eu cheguei com dor porque tinha uma infecção, ou eu cheguei porque eu fui encaminhada e mesmo assim estava sem dor. Quando eu terminar o tratamento, É. eu vou sentir dor? Existe alguns tipos de dor que eu vou tentar explicar. Por exemplo, quando você está passando por um tratamento de canal, o dentista está provocando o seu dente. Ele está provocando uma inflamação naqueles tecidos ali. É como se ele estivesse mexendo, né? Então, essa dor a gente fala que é uma dor traumática. Uhum. Passou aquilo ali, parou de mexer,
o dente dá uma descansada e ele para de doer, com dores traumáticas. Mas se essa dor é por causa da infecção, daquele tecido que morreu, daquele tecido que foi deixado para trás, infecção é micro-organismo, e o micro-organismo ele tem vida própria. Então se aquela dorzinha persiste, mesmo se você não está atendendo mais, sendo atendido, fazendo seu tratamento, significa que tem infecção ainda, Sim. que são micro-organismos. Sabe quando você está, né, eu brinco muito, você está numa festa, ou você foi à igreja, sei lá onde você está, tem alguém de longe faz assim para você: aquele dentinho que você fez dói até hoje". Não está normal, não é normal. Tratamento de canal não deixa seu dente doendo depois. Uhum. Aí você tem que investigar, olha, o que que aconteceu que o meu dente provavelmente é uma infecção residual. E aí, por exemplo, fiz meu canal tem uma semana já, continua doendo. Pode ser traumático ainda, Ah, sim. pode ser traumático ainda, está muito recente. Outra coisa, a gente tem que dar um certo repouso para esse dente, é como se ele precisasse dar uma cicatrizada, né. Uhum. Então você tem que checar se ele não está alto, se o curativo não está batendo ali e adicionando um trauma naquele dente, senão ele não vai curar, a mesma coisa ter uma ferida e ter um negócio batendo no Sim. né. Então assim, tudo você tem que conversar com o profissional, com o dentista, você tem todo o direito de pedir explicações, atualizações sobre o caso, né, afinal de contas é o seu dente. É, e você tá lutando por ele, né. Você tá muito pude muito, exatamente. E um paciente que teve um trauma e tá com o canal todo fechadinho, existe uma forma o dentista virar para ele e falar assim: "Olha, infelizmente, esse canal aqui não tem como resolver. Hoje tem como a gente conseguir tratar esses dentes?" Que às vezes o dentista acha que tá muito difícil, que não vê, que a gente fala assim: "Eu não tô vendo o canal." Meu canal, né, no dente, diferente dos outros. É. Hoje a gente tem técnicas muito modernas que a gente consegue resolver esses casos super difíceis com extrema facilidade, né. E hoje essas técnicas modernas estão sendo muito divulgadas, a gente tem feito um trabalho extenso de divulgação dessa técnica, né, há alguns anos, e mesmo aqueles casos, assim, que seriam caminhariam para o paciente perder, a gente está conseguindo salvar, Reverter, né. reverter. Então isso é lindo, a gente tem salvado dentes como nunca, graças à tecnologia, né. Então hoje, gente, a odontologia está muito legal, né, está muito confortável, está muito mais eficiente, a gente não consegue nem pensar como ela era no passado, né, era muito sofrida, era muito imprevisível. Tanto é que se você pensar, pensa na geração dos seus avós. Quantos não usam dentadura, Sim. porque perdia dente, porque as técnicas para fazer os canais eram péssimas na época. Aí você pensa nos seus pais, pensa em você, agora pensa nos filhos. Tudo muda, Gente, pra mim já mudou muito. muito. Desde a minha época da graduação até hoje, eu não sou endodontista, eu não faço tratamento de canal. Um dos motivos, porque eu tinha muita dificuldade, eu sou uma pessoa muito ansiosa e não consigo me imaginar não enxergando aquilo que eu tô vendo, porque na minha época a gente não conseguia enxergar, eh, e isso dificultou muito a minha vida na endodontia. Sim. E hoje a gente já teve uma mudança tão grande, que eu brinco: "Quem sabe se eu tivesse fazendo graduação hoje, eu não gostaria de endodontia." Se você caísse também eu ia fazer você gostar. E você acredita que eu tenho alunos que na época que eu dava aula na graduação, eu falava assim: "Gente, vocês não gostam de prótese dentista, você não foi meu aluno." Exatamente, viu? E o paciente que sentiu dor fala assim: "É porque não foi meu paciente." Viu, se você está precisando, a Solia está aqui para te ajudar. Vamos que vamos. Tem alguma coisa que o paciente você lá no atendimento escuta muito de dúvida do paciente que a gente ainda não abordou aqui
ainda? Dúvidas, a maioria geralmente é sobre dor mesmo, sabe. Eles vêm perguntando se vai doer, se não vai doer. Outra coisa frequente, se o dente vai ficar fraco, se não vai, se ele vai quebrar vaso. Tratamento de canal não enfraquece dente, né, como muitas pessoas dizem. Na realidade, o que faz enfraquecer o dente é você perder muita estrutura por cárie e tal. Hoje os tratamentos de canal estão muito conservadores, né, os instrumentos são conservadores, as técnicas, então a gente desgasta muito pouco o dente no tratamento de canal. Geralmente os grandes desgastes são por causa de cárie, por outros motivos, restaurações extensas, isso é que faz o dente ficar frágil. Quanto menos dente você tiver, mais frágil ele vai ficar. E a gente realmente tinha essa percepção, né, fiz canal, eu vou ter um dente mais fraco, e aí outra noção de ter que colocar o implante. Porque a gente pensava: "Ah, eu vou ter tratamento de canal, meu dente vai durar menos, por que que eu já não coloco o implante de uma vez?", né. Então é desmistificar essa teoria. É, isso aí. Nós já estamos chegando no final, Ana, estava tão bom. e a gente sempre tem uma perguntinha interessante para o nosso convidado. Se os canais radiculares pudessem falar, o que você imagina que eles contariam para o endodontista na hora do tratamento? Uau, ele ia virar para mim e falar assim: "Vamos brincar de gato e rato", que o canal ele é tão complexo, ele te desafia o tempo inteiro, fica tentando um se comunicar com o outro, né. Mas assim, graças a Deus a gente consegue entender isso melhor, por causa da tecnologia, da tomografia, de vários outros recursos. Então a gente está começando a conversar agora. Ele fala assim: "Aí, endodontista, você está me achando? E aí, canal, tô te encontrando, vamos bater um papo aqui, vamos fazer um negócio legal para o nosso paciente". Gostei, achei interessante. E para finalizar, a gente faz um bate-bola. Vambora. Vambora? Uhum. Durabilidade do tratamento. Se bem executado, vida toda. Perfeito. Quais são os cuidados que eu devo ter pós-tratamento? Restaurar o dente imediatamente. O dente que é tratado de canal, ele fica fraco, porque o paciente não restaura. Ele tem que procurar um protesista, de preferência com 15 dias, e fazer a coroa, fazer a restauração necessária. Porque se ficar sem isso, você vai perder o seu tratamento endodôntico. Gente, meu Deus, que coisa maravilhosa que você acabou de falar. Inclusive, né, a gente agora não, tem tanta coisa que a gente está fazendo agora com a prótese, com a dentística na endo. Uma maravilha, porque uma coisa não vive sem a outra, não vive. Só o tratamento de canal é nada, se ele não tiver uma boa restauração em seguida, não é 1 mês depois, 6 meses depois, 2 anos. Quem já perdeu o dente? Ah, obrigado por falar isso. É um material seguro que vai ser colocado dentro do meu dente? Muito seguro, muito testado, cientificamente comprovado, não tem nada pra gente ficar desconfiado não. Principal vantagem de eu fazer o canal. Manter o seu dente na boca. E eu preciso ter medo? Não. Não precisa mais ter medo, gente, nem medo de dentista, nem de endodontista, de nenhum de nós. Dentista é muito legal. Soninha, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco, por responder nossas dúvidas. Nós agradecemos muito por aceitar o nosso convite. Eu que agradeço por ser convidada, é uma honra participar desse projeto, né. Muitíssimo obrigada, é um grande prazer. Pessoal, sigam a gente no Papo de Molar, estamos nas redes sociais. Estamos tanto no Instagram quanto no TikTok. O meu é Monize de Carvalho. Meu é Sônia Lara Mendes e endo.lara. Aguardamos vocês no próximo episódio, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.